Podeis sentar um instante, irmãos e irmãs. Nós sabemos que Jesus era um grande mestre, e na sua maneira de ensinar, o mestre usava o recurso das parábolas. Parábolas, histórias, comparações, que estimulavam também a imaginação das pessoas. Quando Jesus contava uma história, aquela história era relembrada depois. As pessoas, cada vez que olhavam para algumas coisas da história que Jesus contava, ficavam continuando a reflexão. Então a parábola de Jesus é para que as pessoas continuem a pensar naquele assunto, é para que aquele assunto não morra, é para que aquele assunto continue a ser refletido na mente e no coração das pessoas para quem Jesus se dirige. Então Jesus tinha essa maneira tão especial de explicar usando parábolas, comparações. E nesta parábola de hoje, Jesus conta a história de um fariseu e um cobrador de impostos. Nós sabemos que na época de Jesus, os cobradores de impostos não eram bem vistos. Eles eram considerados colaboradores dos romanos. Eles não eram muito bem vistos na sociedade. Mas nós sabemos que Jesus vai além dos rótulos. Nós lembramos que mesmo um cobrador de impostos se tornou um dos apóstolos. Lembra disso? Ele está lá cobrando impostos e Jesus passa por ele e diz: segue-me. E ele larga tudo e segue Jesus. É o Levi que depois se torna o Mateus, que era um dos seguidores dos apóstolos de Jesus. Mas então os cobradores de impostos não eram muito bem vistos. Os fariseus gozavam de uma boa reputação. Eles eram até bem vistos. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Os fariseus, eu até quando falo nos fariseus, às vezes corre-se o risco de generalizar. Havia fariseus bons, cumpridores da lei, caridosos, mas de modo especial, quando se fala dos fariseus, se fala daqueles que tinham uma religião de aparência, tinham preocupação de apenas cumprir a lei. Inclusive hoje, quando se fala fariseu, atitude farisaica, a gente quer significar atitude fingida, hipócrita, né? Mentirosa. Embora lembrando que havia fariseus bons, havia fariseus caridosos, havia fariseus que faziam muitas coisas boas, mas de modo geral eles se consideraram melhor do que os outros. Até o próprio nome fariseu quer dizer separado. Eles se consideravam acima dos outros porque cumpriam a lei. Então Jesus conta essa história e diz o Evangelho, Jesus conta essa história para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Nós ouvimos a parábola que Jesus conta. Duas pessoas que vão ao templo para rezar, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu que vai fazer um autoelogio: ah, Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, eu não sou como ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos aí. Eu sou bom, eu sigo a lei, eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago o dízimo de toda a minha renda. Obrigado, Senhor, porque eu sou gente boa, eu sou melhor do que os outros, não sou como os outros homens. O cobrador de impostos nem erguia a cabeça, de cabeça baixa se dirige a Deus dizendo: perdão, Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. Jesus diz: este voltou para casa justificado, porque reconheceu a sua limitação, reconheceu a sua condição de pecador, se coloca diante de Deus como alguém que precisa de Deus, que precisa da misericórdia de Deus. Enquanto o fariseu se coloca numa atitude de arrogante: obrigado, Senhor, porque eu sou bom, sou melhor do que os outros, cumpro a lei. O pecador, cobrador de impostos: tem piedade de mim, Senhor, porque sou um pecador. E Jesus elogia e diz que voltou para casa justificado, este último, porque foi humilde. Quem se humilha de Jesus será exaltado, elevado, e quem se eleva será humilhado. Essa frase minha mãe usava com muita frequência, especialmente quando
a gente entrava em conflito com outros garotos, por razão qualquer, havia briga e a gente queria sempre ter razão, a minha mãe terminava a discussão com essa frase: meu filho, quem se humilha será elevado, quem se eleva será humilhado. Então essa frase, cada vez que eu escuto, eu leio, eu lembro da minha primeira catequista, minha mãe, que me repetia com muita frequência isso. Então hoje eu lembro, na hora de discussão, que Jesus já falava isso. Então a importância de não querer sempre ter razão, de não querer sempre se colocar acima dos outros, de não querer ser melhor do que ninguém. Eu e você entendemos isso. Na época de Jesus, os fariseus, de modo geral, se consideravam superiores, melhores, porque cumpriam a lei. Eles achavam que por isso estavam salvos. Era mais ou menos assim: existe a lei, eu cumpro a lei, portanto Deus vai me salvar, eu estou salvo porque eu cumpro a lei. Jesus pede para que não seja assim. Jesus pede para que a gente vá além da lei. Jesus pede para que a gente faça caridade na prática. Jesus pede para que a gente seja humilde, simples, servidor, como Ele próprio é o exemplo de quem não veio para ser servido, mas para servir. Os fariseus não faziam isso. A preocupação dos fariseus era cumprir a lei e mostrar-se bons religiosos. Então Jesus entra em conflito muitas vezes com os fariseus, porque eles ficavam observando, quando Jesus não obedecia uma lei, eles questionavam Jesus e queriam mesmo condenar Jesus. Lembramos os conflitos que Jesus teve por fazer cura, milagre em dia de sábado, porque os discípulos de Jesus às vezes não lavavam a mão antes das refeições. Isso tudo eram leis que os fariseus colocavam assim como leis absolutas e que deviam ser seguidas. E Jesus sempre coloca o ser humano acima da lei. Jesus respeita a lei, mas acima de tudo Jesus respeita o ser humano, e para isso Jesus vai além da lei. Quando Jesus vai falar da lei, Jesus diz para os seus amigos: se a justiça de vocês for igual à dos fariseus, vocês não entram no reino dos céus. Para dizer que a nossa justiça tem que ser além da lei. Eu e você, diferente dos fariseus, estamos aqui não porque somos melhores do que ninguém. Nós viemos à igreja não porque somos melhores ou mais santos do que os outros. Não, nós reconhecemos a necessidade que temos da misericórdia de Deus. Nós reconhecemos que tudo devemos a Deus. Por isso nós viemos na igreja para rezar, para agradecer, para pedir também. Então nós viemos dar uma grande ação de graças a Deus por tudo que Ele deu, tudo que Ele concede a cada um de nós. Nós também viemos rezar para pedir por nós, por nossos familiares, por aquelas pessoas que pedem as nossas orações, pelos nossos amigos. Mas também rezamos por aqueles que não são nossos amigos, e até mesmo por aqueles que se voltam contra nós, por aqueles que pode ser que nós nem os consideremos justos. Mas nós não viemos para condenar ninguém, nós não viemos para julgar ninguém. Nós lembramos o que nosso Senhor Jesus Cristo diz: não julgueis, porque Deus faz nascer o sol sobre bons e maus. Deus faz vir a chuva sobre justos e injustos. Então eu e você entendemos isso, e estamos aqui não para condenar, não para julgar, e nem mesmo para nos achar superiores a ninguém. Nós lembramos aqui o que disse o comentário inicial: não podemos considerar a celebração eucarística de cada domingo apenas como uma obrigação a cumprir, e que nos torna melhores do que as outras pessoas. Nós não somos melhores do que as outras pessoas, e sabemos disso, e não queremos ser melhores do que ninguém. Queremos apenas cumprir a nossa parte, sendo bons cristãos, porque quem é bom cristão será um bom filho, será um bom pai. Quem é bom cristão será um bom professor, será um bom aluno. Quem é bom cristão será um bom patrão, também será um bom empregado. Quem é bom cristão será um bom cidadão, vai cumprir todas as suas obrigações, porque é cristão. Quem é bom cristão deve ser bom em tudo. Então eu e você viemos aqui para sermos bons cristãos.
E ao longo da nossa vida nós vamos encontrando muitas pessoas, pessoas que nos ajudam, pessoas que querem puxar o nosso tapete, pessoas que são companheiros, irmãos de igreja, pessoas que ao longo do caminho vão desistindo, vão escolhendo outras igrejas, outras manifestações de fé, outros que vão desistindo de tudo que é igreja, e nós vamos continuando. E que Deus nos dê a graça de perseverarmos até o fim, para no final da vida podermos dizer, como São Paulo, na segunda leitura de hoje: combati o bom combate. Que Deus nos dê a graça de a cada dia vivermos no combate ao bom combate. Estamos no mês missionário e hoje mesmo é o dia das missões. E nós somos missionários não só indo para a terra de missão, mas aqui também, fazendo o nosso combate da fé diário. Nós estamos sendo bons missionários na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa família, e também colaboramos com as missões, sim, com a nossa ajuda financeira, com as nossas orações, lembrando a própria Santa Teresinha, que é padroeira das missões, junto com São Francisco Xavier, e ela que nunca pisou em terra de missão, mas ela escrevia carta para os missionários, ela rezava pelas missões, ela fazia sacrifícios e oferecia a Deus pelas missões. Então, dessa forma simples, mesmo sem nunca ter ido em terra de missão, ela se tornou uma grande missionária. Então nós podemos, aqui mesmo, do nosso lugar onde estamos, também sermos missionários, pela nossa vida, pela nossa maneira de viver a nossa fé no dia a dia, e também colaborando da maneira que nos é possível com aqueles que lá estão. Termino agradecendo a vossa atenção e dizendo que bom se eu e você conseguirmos fazer cada dia o que nos fala Paulo na segunda leitura de hoje. Que eu e você possamos sempre combater o bom combate. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,